Esse site pagava dinheiro. E não era pouco. Durante semanas, pessoas do mundo inteiro começaram a ganhar valores reais fazendo tarefas simples: assistir vídeos, clicar em anúncios, indicar amigos. Parecia fácil demais. E talvez fosse. Mas para entender o que realmente aconteceu, você precisa voltar ao início. Tudo começou de forma silenciosa, sem anúncios grandes, sem marketing pesado, apenas alguns relatos em fóruns e pequenos vídeos aparecendo na internet. No começo, eram poucas pessoas, curiosas, desconfiadas, testando. Algumas investiam pouco tempo, só para ver se funcionava. E funcionava. Os primeiros pagamentos eram rápidos, sem complicação. Isso gerou algo muito perigoso: confiança. Porque quando alguém recebe dinheiro real, ela automaticamente acredita que aquilo é legítimo. E foi exatamente assim que tudo cresceu. Pessoas começaram a compartilhar provas de pagamento, prints, vídeos, depoimentos. E quanto mais provas apareciam, mais difícil ficava duvidar. Grupos começaram a surgir. Comunidades inteiras se formaram em torno disso. Pessoas ensinando estratégias, dicas para ganhar mais rápido, formas de otimizar os ganhos. E então veio a fase mais perigosa de todas: a viralização. Vídeos começaram a explodir. Gente mostrando ganhos altos, promessas de dinheiro fácil. E o que antes era pequeno se tornou gigante. Milhares de novos usuários entrando todos os dias. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebeu na época. O sistema parecia perfeito, mas dependia completamente de novas pessoas. Sem novos usuários, o dinheiro simplesmente não existia. Mas isso não era óbvio, porque enquanto a entrada de pessoas continuava, os pagamentos também continuavam. Era um ciclo que parecia infinito. E foi exatamente isso que enganou tanta gente. Alguns começaram a ganhar valores cada vez maiores. Não só dezenas, mas centenas. Até milhares de reais por semana. Sem vender nada. Sem produto. Sem serviço. Só clicando. E indicando outras pessoas. E é aqui que tudo começa a ficar estranho. Porque quanto mais o sistema crescia, mais dinheiro ele precisava gerar. Mas de onde esse dinheiro vinha? Essa pergunta quase ninguém fazia. Até que os primeiros sinais começaram a aparecer. Pequenos no início, quase imperceptíveis. Alguns usuários relataram atrasos. Nada grave. Algumas horas, talvez um dia. Normal, certo? Acontece. Mas então, os atrasos começaram a aumentar. Dias, depois semanas. E algo mudou completamente. O suporte simplesmente parou de responder. Mensagens ignoradas. E-mails sem retorno. Os grupos começaram a mudar de tom. O que antes era empolgação, virou preocupação. Depois, silêncio. E então, aconteceu. O site saiu do ar. Sem aviso. Sem explicação. Sem qualquer tipo de comunicado. Simplesmente desapareceu. Como se nunca tivesse existido. Milhares de pessoas ficaram sem receber. Algumas perderam pouco, outras perderam muito. E o mais impressionante é que ninguém nunca conseguiu encontrar os responsáveis. Nenhum nome, nenhuma empresa registrada, nada. Era como se tudo tivesse sido planejado para desaparecer no momento exato. E talvez tenha sido, porque esse tipo de história não é novo. Ele só muda de forma, muda de nome, mas o padrão é sempre o mesmo. Dinheiro fácil, crescimento rápido e um final silencioso. E a pergunta que fica é: se você tivesse encontrado esse site no começo, você teria entrado? Ou teria percebido antes de todo mundo o que realmente estava acontecendo?